Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam, no canal do Rossano Sobrinho, trazer mais um tema neste domingo para que nós possamos conversar e refletir. Mas antes disso, eu gostaria que vocês pudessem curtir esse vídeo, compartilharem se vocês gostarem dele, vocês comentarem aquilo que vocês tiverem dúvidas sobre o que nós vamos falar e também se inscrever neste canal, aonde existem outros tantos vídeos que trazem tanto consolo e esclarecimentos dos demais articulistas, tá bom? Bem, o tema que hoje nós trouxemos é como conseguimos transformar o ambiente espiritual em que vivemos. Eu vou ler para vocês uma passagem deste livro, Um Jovem Obsessor, aonde nós vamos começar a nossa reflexão, tá bom? De todos os ambientes da casa em que estivemos até aquele momento, o quarto do Marcos era o mais agradável para nós. Isso era o Jefferson, com a sua equipe de influenciadores, na casa de um dos seus alvos. Ele continuou. Materialmente falando, era um quarto comum, todo arrumado, com tudo no lugar, e até meio sem graça. Nem parecia que o seu dono era tão chegado ao vício e tão inseguro em suas emoções. Mas, espiritualmente falando, a coisa mudava de figura. O ambiente apresentava uma atmosfera asfixiante para quem não estivesse acostumado. As formas pensamentos instaladas pelos cantos nos davam uma ideia do que ele gostava, e a maconha não era o seu único vício. E aí ele comenta com um dos influenciadores: Beto, quem vê cara não vê coração, comentei. Esse Marcos não demonstra ainda quem realmente ele é. A sua aparência e até o seu quarto me impressionam, dando a ideia de que ele ainda não está tão entregue ao vício. Mas, quando observamos o seu ambiente espiritual, percebemos a sua decadência. Bem, não importa, ele ficará muito pior sob a nossa influência. E aí o Beto trouxe uma outra consideração. Verdade, Jefferson, ele ainda não espelha exteriormente os seus conflitos internos, mas talvez o crédito dessa organização não seja todo dele. O quarto pode ter sido arrumado pela mãe. Bem, paro por aqui. O que acontece? Nós estamos falando de um jovem que é viciado, já está no seu processo de viciação. E aí ele se tornou alvo de um grupo de influenciadores que tem um objetivo maior. Para aqueles que já leram o livro, sabem que o Jefferson e o seu grupo tinham um outro alvo e que eles estavam se utilizando do Marcos para que eles atingissem esse outro alvo. Mas, a partir do momento que o Marcos ele começou no seu processo de viciação, ele, externamente falando, enquanto falamos da matéria, ele ainda não tinha trazido para fora de si todas as angústias e os tormentos que ele vivenciava no seu interior. Então, como ele ainda estava num processo inicial de sua viciação, Marcos ele ainda conseguia manter uma aparência externa, material, daquilo mais harmônica, daquilo que ele estava vivenciando internamente. O ponto é que nós não conseguimos esconder no plano espiritual aquilo que nós estamos vivenciando intimamente. E as nossas energias, nossas emoções, os nossos sentimentos, eles se manifestam claramente no plano espiritual. Materialmente falando, todos enxergam as nossas reações,
mas espiritualmente é onde você sente claramente as energias, elas se expandindo, como também se concretizando de acordo com o quanto nós alimentamos tais sentimentos e emoções. Quando Jefferson fala sobre formas pensamento estarem nos cantos dos quartos, era por quê? Porque em razão do Marcos, ele está o tempo todo fixado na ideia de que ele é inseguro, de que ele, por exemplo, não merecia as coisas que estava vivendo, do quanto ele gostava de determinada pessoa, então ele precisava agir contrário ao seu próprio bem-estar para estar com essa pessoa. Tudo isso que é alimentado dia após dia, as inseguranças, elas vão se formando, elas vão criando formas no plano espiritual e aí chegam a ser tão concretas que a gente consegue até no plano espiritual tocá-las. Por isso, quando nós afirmamos que nós transformamos o mundo espiritual em que vivemos, nós estamos afirmando claramente que aonde nós estivermos, nós estaremos expandindo o nosso ser naquele ambiente. E se estamos expandindo o nosso ser naquele ambiente, ele demonstra como nós estamos. Ele demonstra mais fielmente como nós estamos interiormente, porque estamos emanando todas essas manifestações desses nossos sentimentos e emoções. A partir daí, fica fácil para aqueles que estão sempre nos auxiliando, ou até para aqueles que desejam nos atrapalhar, fica fácil saber como nós estamos, o que eles podem se utilizar para poder nos ajudar ou nos prejudicar, segundo a vontade daquele ser espiritual que resolveu nos acompanhar. Lembremos que, se podemos transformar o plano espiritual naquilo que não está tão bem em nós, podemos fazer o processo inverso, transmutando tais energias e colocando o nosso ambiente espiritual o mais harmônico possível. Então, nós não conseguiremos deixar de sentir inseguranças, medos, por causa da nossa ignorância espiritual. Nós ainda somos inseguros diante da nossa trajetória de vida, nós ainda somos inseguros até na forma que nós amamos a Deus. Mas, se nós, a cada manifestação que eu vou chamar aqui de negativa, nós colocarmos sobre ela aquilo que nós hoje abraçamos como algo real para nós, então, se eu fico muito triste em razão de uma circunstância dolorosa da minha vida, mas eu consigo raciocinar, refletir, sentir que o Pai está comigo, que o Pai pode me auxiliar, que se aquilo está acontecendo para o meu bem, para o meu aprendizado e crescimento espiritual. Tudo que eu construí, eu posso transmutar para uma energia mais apropriada para o meu caminhar. Eu posso me desvencilhar daquele peso, daquelas correntes de insatisfações, de tristeza, e eu posso me aliar a uma corrente de esperança, uma corrente que me puxa, ao invés daquela corrente de tristeza que me estaciona. Percebem? Então, nós podemos agora parar e pensar o quanto nós temos em nossas mãos condições de mudar o nosso ambiente espiritual. E é de nossa responsabilidade nós fazermos isso para o nosso bem-estar. Acreditemos que nós podemos, talvez até com o auxílio do outro, como a mãe que arruma o quarto, nós observando aquela organização da pessoa que está nos auxiliando, nós desejarmos viver naquele ambiente e aí irmos transmutando
todo o nosso pensamento, todo o nosso querer. Lembrando que nós não estamos sós, sempre existirá o plano espiritual a nos auxiliar. E nós não estamos sós, porque sempre haverá alguém que nos ama, que sim se coloca à disposição para nos ajudar a superar aquilo que só parece, intransponível. Eu espero, meus amigos, que hoje este tema possa ter trazido algo para vocês poderem refletir. Eu espero que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana e que nós possamos nos ver no próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem todos em paz.